para continuarmos o estudo desta manhã. Nossa palestra de hoje é o renascimento dentro do Filho Pródigo. Renascer é o ciclo infinito de nossa vida. Renascemos na matéria, em orbes evoluídos ou não. Renascemos na espiritualidade, depurando o nosso espírito no infinito caminho para o progresso. Então, nós não renascemos somente em orbes de provas e expiações como nós estamos vivendo agora na Terra. Nós já renascemos antes em mundos primitivos, em mundos inferiores ao grau que a Terra se encontra. Hoje nós estamos numa escola de provas e expiações com o intuito de melhorar, de progredir, para que um dia a Terra seja a regeneração ou que nós partiremos para outros felizes, regenerados, superiores. Mas no momento nós estamos na Terra, com provas e expiações. Portanto, é necessário que aprendamos os passos que devemos dar na Terra para a melhoria da Terra e principalmente para a nossa melhoria. Muitos renascimentos conhecemos. Através dos livros sagrados, por exemplo, a Bíblia ou Vedas, conhecemos homens que passaram por provas ou expiações arrasadoras. Tão arrasadoras que se transformaram de tal maneira que renasceram em sua própria vida. Esse renascimento foi tão intenso que mudaram os seus nomes e entraram para a história. Abraão para Abraão, Jacó para Israel, Saulo para Paulo, Giovanni de Pietro de Bernardone para Francisco de Assis. A todo momento, na matéria, na vida material, os renascimentos vão acontecendo. Então, muitas vezes nós achamos que o renascimento só se dá no fato da corporação da vida material. Estamos na erraticidade e passamos para a vida material no corpo. Mas enquanto estamos na vida material, vamos tendo renascimentos dentro do renascimento, que nós chamamos de provas profundas e expiações, onde vamos aprendendo. O aprendizado muitas vezes correto, benéfico, que faz com que caminhamos para o futuro. Outras vezes encontramos irmãos nossos estacionados diante do peso da prova, ou desistentes da vida, se arrastando pelas ruas, se arrastando a si mesmo, como um desistente, porque não acredita que a vida e a prova e a pena que vive tem extinção, tem fim. Acredita-se abandonado pela espiritualidade, acredita-se abandonado por Jesus, abandonado pelos irmãos, esquecendo que todos nós nos encontramos numa escola e que somos conhecidos um dos outros, e ao fazer o nosso teste se conjuga com o teste do nosso próximo. A nossa prova está sempre em conjunto com a prova do outro, porque nós estamos numa escala semelhantes. A prova de um é muito semelhante com a prova do outro. E um vai dando força para o outro. Quando vemos um exemplo como citado antes, de Giovanni para Assis, de Saulo para Paulo, de Jacó para Israel, de irmãos nossos em torno de nós, na casa espírita, na rua, no nosso trabalho, em qualquer lugar, que passa por uma situação muito difícil e nos exemplificam, nos dá força
para executarmos as nossas próprias provas, os nossos próprios renascimentos. E aí nós dizemos, poxa vida, me sinto uma pessoa nova. E não é modismo como se faz de mudar o nome, tira o D, põe o C, põe o A. O renascimento é uma mudança profunda da sua qualidade de espírito que sentiu, que vê e que exemplifica como uma prova, como um aprendizado, como um exemplo para si e para o próximo. Os renascimentos, seja ele qual for, na erraticidade ou na matéria, é a chave de penetração no conhecimento da realidade, que decifra o enigma do destino humano. Através do renascimento, no processo de crescimento moral, aprimoramos os conteúdos íntimos, lapidamos as arestas e nos libertamos das várias camadas inferiores por onde transitamos na longa jornada evolutiva. Vamos nos despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento. Allan Kardec, na Doutrina Espírita, codificando em 5 livros, nos exemplifica a importância, o equilíbrio do aprendizado e do condicionamento constante em favor de nós e em favor do nosso próximo. É neste instante que vamos percebendo a importância de nascer de novo. A importância de nascer na carne, porque o nascer da carne, do nascer do Espírito, qual o vento que sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, demonstra que todo o efeito provém de uma causa semelhante. É nesse nascer da carne que Jesus explica a Nicodemos que teríamos que nascer de novo se quiséssemos ver o reino dos céus. É nesse nascer da carne que ele simplifica que a cada um de nós receberíamos de acordo com a nossa obra. E é nesse causa semelhante, é nessa semeadura que vamos tendo colheita, colhendo e plantando, colhendo e plantando, melhorando a cada dia. E isto se forma através da reencarnação. A reencarnação acontece com o uso, com a união dos gametas, e nós extinguimos ao desencarnarmos. A morte só existe para o corpo de carne. Ela não existe para o espírito, porque a origem do espírito está na causa primária de todas as coisas. Se nós não temos ideia de que momento que nós fomos criados, e por isso que Jesus diz que o Espírito sopra onde quer e vai aonde ninguém vê, também significa que o nosso progresso, que o nosso caminhar é uma evolução permanente e constante. Acreditar que nós temos apenas uma vida, e que nesta vida nós temos que ajustar tudo dentro da lei imutáveis, criada por Deus, é causar sim a pena infinita da nossa própria vida. Kardec, ao trazer a codificação através dos espíritos amigos, nos mostra e nos ensina que nós temos um tempo para caminhar, nós temos um tempo para progredir, nós temos um tempo de aprendizado. Aquele mesmo tempo que há muito tempo Salomão cantou em seu Eclesiastes, há tempo para todas as coisas. Nós temos tempos de chorar, nós temos tempos de sorrir, nós temos tempo para a tristeza, nós temos tempo para a felicidade, temos tempo para plantar, temos tempo para colher. Mas tudo aquilo que nós plantarmos, tudo aquilo colheremos. Então, cada ato de nossa vida tem uma consequência. Cada ato da nossa vida tem uma resposta. E essas respostas implicará em novas respostas, em nova plantação.
O difícil, irmãos, é saber em que momento que nós estamos plantando corretamente. Assim é que nós precisamos dos amigos espirituais. É nesse momento que nós precisamos dos amigos, dos orientadores das casas que nos dizem assim: isso não está se fazendo correto ainda, precisa melhorar, precisa aprender, precisa modificar. Lógico que às vezes nós ficamos assim meio aborrecidos, ficamos meio de bico. Teresinha de Oliveira sempre nos dizia isso: ensinar, o mais difícil de ensinar é ver os nossos discípulos bicudinhos. E nós ficamos bicudinhos porque mexe com o quê? Com aquilo que nós estamos aprendendo. E muitas vezes aquilo que nós estamos fazendo de errado é tão bom. E aí alguém diz que está errado, mas nós estamos tão acomodados, está tão confortável, e aí nós não queremos mudar. E ainda bem que nós temos orientadores sérios aos nossos lados que dizem assim: está errado, tem que entrar no caminho, não é por aí. Quer ver o reino dos céus, como Jesus perguntou a Nicodemos? Então faça alguma coisa por si mesmo. Não é apenas fazer pelo próximo. Às vezes nós nos enganamos, às vezes nós achamos: eu vou fazer o passe, eu vou trabalhar na reunião mediúnica, vou ser médico, vou ser dialogador, vou ser dirigente, vou ser passista, vou fazer preleção, vou fazer palestra. Aí um monte de irmãos vão aprender, um monte de irmãos vão evoluírem. E aí eu já estou pronto, já estou recebendo. É o medo do engano. Ensinar, mas não praticar, quem ensina e não pratica começa do zero, tanto quanto quem não fez nada. Então é isso que nós precisamos ter consciência. Mais do que ensinar, há a necessidade de praticar. Por isso que fazer palestra ou fazer preleção não é tão fácil quanto nós imaginamos. Nós achamos assim: é fácil, estuda, lê, vai lá, hoje tecnologia nos ajuda, né? Está aqui na frente, bonitinho. Mas falar sem praticar dói muito, dói demais. Eu conheço irmãos nossos que começou a fazer e parou porque falou assim: havia um desequilíbrio entre fazer e praticar. E eu ficava tão envergonhado porque eu estava falando de uma coisa que não conseguia praticar, que desisti. É uma pena, porque é no exercício de fazer que vamos aprendendo com o tempo. Então vamos estimulando para ver se voltam a fazer. Lógico que tudo aquilo que nós falamos ainda não estamos 100%, mas estamos nos esforçando. E aqueles que estão na casa espírita, que estão em curso, que estão em aprendizado, que só vêm uma vez para ver, também estão se esforçando. Então é bom a gente aprender isso, porque às vezes a gente fala assim: ele falou lá, eu não faço nada, não pratico nada, não volto mais lá. Não, tem que voltar sim. É fazendo, é ouvindo, é exercitando que aprendemos. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Jesus mostra no início desta parábola aos seus discípulos e aos seus adversários que o pai é bondoso, amoroso, distribui os seus bens igualmente para os seus filhos. Diferente de Deus de Moisés, que eles conheciam até aquele momento, que é o Deus do exército, que é o Deus da vingança, o Deus da guerra. Então, olho por olho, dente por dente. Então, Jesus está começando a ensinar um Deus amoroso. E ele começa contando essa parábola dizendo que um homem tinha 2 filhos. Ele representa toda a humanidade que vive na terra em 2 filhos, um pródigo e um obediente. E ele diz que o mais moço diz ao pai: pai, dai-me a parte do bens que me toca. Nós fazemos isso constantemente com Deus, né? Nós falamos assim: dá a parte que me toca. E vamos sair por aí, vamos usar os bens e vamos gastar os bens. Depois nós temos que refazer. Todos os seres, animais e humanos, experimentam esse impositivo do renascimento. É aquele moço falando para o pai:
É aquele moço falando para Deus, nós falando para Deus, dai a parte que me toca, que eu vou lá, vou reencarnar, vou nascer e vou fazer tudo certinho, vou usar os seus bens, os seus dons de maneira extraordinária. Quando eu voltar vai ser só assim, 10, 10, 10. Bem assim que nós fazemos, né? Chegamos aqui, desperdiçamos tudo, colocamos tudo a perder. Então, sucessivas formas de se aprimorar para alcançarmos a consciência cósmica. Nós precisamos renascer, renascer e renascer até chegarmos na consciência cósmica. Quem teve a oportunidade de estar na casa alguns meses atrás, eu fiz um ciclo de palestra que começa com a consciência de si, o nosso despertar, a consciência do outro, despertar para o próximo, a consciência para o orbe, o local em que nós moramos, e a consciência cósmica, que é tomar consciência de que nós não somos um planeta isolado no universo de Deus, mas que vivemos em conjunto com tudo aquilo que Ele criou. E para termos essa consciência cósmica, precisamos renascer e renascer. O filho, depois que toma os bens e vem e desperdiça todos os bens, no momento de fome, no momento de desespero, no momento de angústia, ele toma consciência que a casa do pai, os operários têm pão, têm fartura, e ele estava distante morrendo de fome. Quem conhece bem a parábola do filho pródigo conta disso. Ele pede para o pai os bens, ele sai, ele esbanja todos os bens. Para não morrer de fome, ele pede emprego e vai ser tratador de porcos. Uma coisa assim injuriante para o seu povo, para a sua raça, tratar de porcos. E ele desejava o alimento que ele dava para os porcos. E nesse momento em que ele está caindo em si, ele fala: mas os operários na casa do meu pai têm pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Então o filho, depois de esbanjar todos os bens, com a sua fortuna recebida, ele cai em si, ele toma consciência de si e toma consciência que a casa do pai é farta. Nós estamos falando aqui não da casa do pai físico, material, mas o Pai, o nosso Criador. Ele é farto conosco, Ele nos dá tudo aquilo que precisamos, e muitas vezes nós nos encontramos nas misérias do nosso ato, da nossa rebeldia, jogamos fora as oportunidades, todas as oportunidades de crescimento espiritual por teimosia, por não desejar o sacrifício de melhorar-se, o sacrifício de acordar cedo. Às vezes nós achamos que é muito tarde a palestra, 10 horas da manhã, podia ser meio-dia. Aí nós lembramos que meio-dia é o horário do almoço, podia ser 3 da tarde, mas 3 da tarde é a hora do futebol da tarde. E assim sucessivamente vamos empurrando a oportunidade de aprendizado. Acordar 15 para as 6 de manhã no domingo, ai, não é para todos, né? Não é para todos. Ah, vou dormir mais um pouquinho, está tão frio, está tão bom. Então é assim que nós esbanjamos as oportunidades espirituais. Procrastinamos, deixamos para depois, empurramos com a barriga. Na próxima encarnação eu faço. Porque de uma maneira geral, todos nós temos consciência de que vamos voltar. Todos nós, de uma maneira geral, falamos isso. Na próxima eu conserto isso. Por hora está bom desse jeito, já aprendi um pouco. O filho pródigo, mais moço, estava a morrer de fome diante da colcheira dos porcos, desejando comer da alfarrobas, desejando um pouco mais de pão. Toma consciência que a casa do pai é farta. Será que nós precisamos tomar consciência quando nós não temos o cérebro físico pronto para pensar e raciocinar? Quando nós não podemos ouvir
o trilhar, o barulho de uma criança gritando ou de um pássaro cantando. Ou queremos e desejamos falar e não temos voz, queremos andar e não temos perna, queremos segurar e não temos mãos. Será que nós tomamos consciência da casa do Pai no momento em que nada pode nos alcançar a não ser a rua, o abandono, o desprezo, a indiferença? Será que nós tomamos a consciência da casa do Pai quando nós nascemos num lugar onde o que mais toca como música é o ratatá das metralhadoras, as explosões dos canhões, a queda brusca de um edifício? Será que nós tomamos consciência da casa do Pai no momento que nós não temos nada para cobrir a nossa nudez, nada para alimentar, onde a água está contaminada, que ao tomá-la adquirimos ebola e outros vírus? Será que tomamos consciência da fartura da casa do Pai e a miséria que nós mesmos somos? Somente quando algum irmão superior nos convida a morar em outro lugar, em piores condições que a própria terra. Porque o céu e o inferno de Kardec nos esclarece que os espíritos impuros são excluídos de viver no lugar onde o bem fala mais alto. São levados a outros mundos, porque a imperfeição não pode estar lado a lado com a perfeição. Em que momento é que tomaremos consciência de que somos filhos pródigos e estamos à miséria, à míngua, mesmo na casa do Pai? É neste momento que devemos tomar a decisão de levantar-se. Irei a meu Pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e assim o fez. O pródigo abandona o lugar que está e volta à casa do Pai, porque seu arrependimento é sincero, ele renasce sem arrogância, ele entra de volta, ele entra em si tomando consciência e volta para o Pai, pede perdão, ele se torna um homem novo, renascido, exatamente como nós. Quando nós nos arrependemos, quando nós adquirimos o perdão, nós renascemos para recomeçar. Nós estamos encarnados agora. Nós estamos numa escola de provas e expiações. Estamos com dificuldades, mas nós estamos numa escola boa e melhor ainda. Nós já nascemos com a consciência que estamos na casa do Pai. Nós já nascemos com a consciência de que nascemos e renasceremos sucessivamente até aprendermos em comunhão as belezas das leis imutáveis. Mas só se arrepender não basta. Mais uma vez, o céu e o inferno nos esclarece que o arrependimento é esse levantar como do filho pródigo. Ao arrependermos, nós temos que partir para a ação. Nós temos que pedir perdão. Nós temos que pedir desculpa. Nós temos que fazer diferente. Magoamos, pedimos perdão. Ferimos, pedimos perdão. E começamos a fazer diferente para o nosso próximo. Então, o Evangelho, Jesus nos esclarece há mais de 2000 anos. Céu e Inferno de Kardec diz: como no filho pródigo, o arrependimento, você levanta, você caminha, você toma a decisão e faz diferente. Porque só arrepender não é suficiente. Temos que reparar. E agora nós estamos num momento de reparação. Nós reparamos, é difícil, nós aprendemos na erraticidade. E aí nós aprendemos um pouco e viemos provar que aprendemos. Isto é prova. E aí
quando as provas acontecem, nós tiramos nota 10 ou tiramos nota 0. Num geral, nós ficamos meio a meio, metade da prova. E também expiamos. A expiação são as consequências que nós já plantamos. Estamos reparando os erros. Essas são mais difíceis, porque nós convivemos com pessoas que nós já ferimos, que nós já magoamos, ou que já nos feriram e que já nos magoaram. E nós estamos fazendo a reparação. E ao fazer a reparação, nem sempre dá muito certo. Por quê? Ou nós nos melindramos e não aceitamos o perdão, ou nós não recebemos o perdão. Mas o que a doutrina espírita nos esclarece nesse ponto? Ela nos esclarece o seguinte, céu e inferno de novo. Eu estou citando muito céu e inferno, se depois vocês quiserem verificar, é o capítulo 7. O Código Penal da Vida Futura. É um código para nós vivermos bem. São 33 questões e mais um apêndice. 34. Para nós vivermos bem no mundo de provas e expiações. O que ela nos esclarece? Que se nós nos arrependemos, se nós reparamos, se nós pedimos desculpa e aquele ser que nós ferimos, que nós magoamos, que nós pedimos desculpa, não aceita o nosso arrependimento, ela já está desvinculando-se de nós. Ela é um problema dela, ela não nos perdoa. Ela vai responder por isso. Por isso que nós precisamos parar com essa situação de querer vivermos a vida do próximo. Mas eu queria tanto que ele me perdoasse. Mas eu queria tanto, mas eu queria tanto. Nós temos que viver a nossa vida, reparar a nossa vida. É assim que é esclarecido. Ela, por sua vez, também vai aprender e vai reparar. Ah, então é só isso, Sônia. Nossa, que maravilha, básico. Eu faço, eu me arrependo, eu peço perdão, ela não me perdoa, o problema é dela, certo? Errado. Nós temos que reparar, lembra? Ela não aceitou a reparação, mas nós vamos fazer a reparação com o outro. Aí é que entra as casas espíritas. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de reparar com o outro, com aquele que nós não conhecemos, aquele que nós conhecemos e que não quis. É por isso que daí nós vamos aprender a fazer o passe, porque nós estamos reparando, vamos aprender a ser abelhinha, porque estamos vestindo, aprendendo a falar, porque o primeiro ouvido que escuta qual é? O próprio. E vamos repreendendo, e vamos aprendendo. Então, a doutrina nos ensina isso. Ah, pedir desculpa, a pessoa não aceitou desculpa, o problema é dela? O problema é dela. Ela vai resolver, mas nós temos que reparar. Não deu certo com esta pessoa, reparamos com o outro em outros lugares. E o que acontece quando o filho volta? O pai sempre bondoso. Deus não é assim conosco? Ele é sempre bondoso conosco. E aí ele diz, eis que meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. Olha, onde que está a parábola? No Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Todas as vezes que nós pedimos perdão para Deus, Ele diz exatamente isso. Porque Jesus conta em outra parábola que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E quando ele se perde, Ele também diz que vai nos procurar, que é a parábola da ovelha perdida. Quando nós nos arrependemos, nós retornamos para a casa do Pai. E este nos acolhe, desde o longe, como o pai da parábola. Lembra que o filho estava chegando e ele vinha pensando, eu vou chegar na casa do meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou dizer que quero ser um servo, um criado, porque ele estava pensando com o estômago. Nós não pensamos muitas vezes com o estômago, ele estava com fome, ele estava passando fome, ele estava necessitado. A casa do pai é farta, lembra? Os criados tinham pão. Então eu vou lá, peço perdão, perdão sincero, vou pedir para ser criado, porque sendo criado, sendo um servo, eu vou ter pão. E é assim que nós fazemos também. Quando nós renascemos, quando nós nos arrependemos, nós estamos na casa do Pai. Quase todas as religiões se referem a nós mesmos com relação a Deus como servos.
Alguns vão até mais longe. Algumas religiões dizem que nós não somos apenas servos, aqueles que servem na casa, que são domésticos e operários da casa do Pai, mas que somos escravos. É com relação a essa parábola. Porque quando nós voltamos para a casa do Pai, nós perdemos a condição de filho amado, daquele momento de criado. E aí nós falamos para ele, nós arrojamos aos seus pés: eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. É um arrependimento sincero. Permita que eu retorne à sua casa, e não importa em que lugar que eu serei colocado. Lembra de Chico Xavier dizendo que aonde quer que nós estejamos é o lugar certo, porque é o lugar que nós pedimos, e é o lugar que melhor nos cabe segundo o entendimento das leis imutáveis? Então, muitas vezes nós queremos estar na casa do nosso vizinho. Puxa vida, aquele pai, aquela mãe é melhor do que a minha. Ou então nós queremos outros irmãos, mas nós estamos na casa do Pai da maneira que nós pedimos. Nós nos arrependemos e nós pedimos e somos colocados. E muitas vezes nós nos referimos a nós mesmos como estranhos no ninho. Somos estranhos no ninho, nascemos num vale de espinheiro, toda a minha família faz questão de perfurar, de melindrar, de machucar. Então é essa condição. Nós nos arrependemos, voltamos para o Pai e pedimos para Ele nos colocar no melhor lugar que pudéssemos aprender. Nós não pensamos com o estômago, nós queríamos alimento, nós queríamos nos fartar. A casa do Pai é farta. Não importa em que situação que nós nos encontramos, nós estamos fartos do alimento físico e do alimento espiritual também. Porque mesmo aquelas pessoas que estão em provas dificílimas, do alimento super escasso, ainda acontece o alimento. Ela não fica isento total, porque o Pai não é injusto, o Pai é bondoso, o Pai é amor, o Pai é sabedoria, o Pai é misericórdia. E tudo aquilo que nós vivemos não tem absolutamente nada a ver com o Pai, mas conosco, com as nossas experiências, com os nossos erros e acertos, com as nossas provas e as nossas expiações, com os nossos renascimentos e os nossos crescimentos. Mas muitas vezes, ainda na casa do Pai, já de volta na casa do Pai, ainda estamos cheios de egoísmo e de avareza. E mais uma vez nos revoltamos contra o Pai. Nós nascemos num país que, segundo Humberto de Campos, nasce nele quem já começa a trazer em si a pacificação. Já está esquecendo ou desligando-se das guerras. Está esquecendo ou desligando-se dos ódios familiares. Esquecendo ou desligando da violência cruenta em si próprio. Nasce num país pacífico e um país novo. Porque quando nós vamos criticar o Brasil, nós devemos nos lembrar de uma coisa, que o Brasil tem somente 500 anos. Ele é um país jovem, muito jovem. Que a Europa, que nós tanto sonhamos e que muitas vezes desejamos pelos nossos estados atávicos, sim, foi de lá que viemos, porque é assim que o irmão Humberto de Campos nos esclarece em Pátria do Evangelho, com 500 anos mandava as pessoas para a fogueira, quando ela pensava em espiritualidade, ou quando ela desejava curar a doença do próximo através da maceração de ervas. Ia para a fogueira. O Brasil, com 500 anos, luta pela sua independência democrática e o direito de livre-arbítrio a todos os seus concidadãos. Então, quando nós formos criticarmos o Brasil, devemos tomar alguns cuidados e analisar a nossa própria peneira atávica, lembrando-se que somos espíritos antigos.
e que já viemos de erros que podemos estar cometendo novamente na terra, no Brasil, porque o arrependimento exige reparação. E nós não erramos somente para com o próximo, nós erramos também para o ambiente em que moramos, o lugar que nos acolhe, a escola que nos acolhe. Então, muitas vezes nós estamos cheios de egoísmo. A humanidade se compõe de dois filhos, os pródigos e os filhos obedientes. E os últimos, os obedientes, parecem ser piores do que os pródigos. Nossa, que coisa chocante que eu estou falando agora, né? Porque quando a gente vê a parábola do pródigo, a gente malha o pródigo e exalta o filho obediente. Mas ele é obediente, mas ele não é melhor do que o pródigo. Porque nós, em obediência, não somos melhores do que os pródigos. Por quê? Por que parece pior? Porque usufrui dos benefícios da casa do pai e critica o pai quando acolhe e festeja o filho arrependido com sinceridade. Nós criticamos quando nós vemos uma pessoa que cometeu um erro nesta vida. Mais uma vez vamos lembrar do céu e inferno, que nós estamos reparando e que nós podemos renascer e que nós podemos reparar nesta vida, na vida futura, na vida corporal, na erraticidade, no orbe da terra, em outro lugar. Quando nós vemos uma pessoa que cometeu um erro muito grave, que vai à mídia, e essa pessoa diz que reparou, que arrependeu e que se esforça no arrependimento e na reparação, todos os obedientes, todos aqueles que se colocam na posição, nós, de bons, de amorosos, de humildes, de aprendizes do Evangelho, criticamos. Arrependeu, hein? Por trás disso, não sei não. Esse é o obediente. Lembra do obediente? Para o pai, no momento em que ele recebe o filho pródigo, o que ele diz? Ele é tão desrespeitoso que ele sequer vai falar com o pai dizendo o que está acontecendo. Ele pergunta para os criados, para os servos da casa, por que está havendo uma festa nesta casa? O teu irmão, aquele que estava perdido, aquele que foi embora, aquele que abandonou, aquele que pegou os bens e esbanjou, voltou. E o pai achou, e o seu pai, por bem, achou que deveria festejar. Ele ficou indignado. Quem vai conciliar? Ele vai falar com o pai? Não vai. Se você lê a parábola, ele fica lá fora resmungando. O pai é que tenta reconciliar com o filho. Mas filho, por que você está agindo assim? Venha festejar comigo. O seu irmão estava morto e reviveu. Vivia em pecado e se arrependeu. E ele diz assim, eu sempre servi na tua casa, vivi aqui a vida toda e nunca me deste nada. Nunca me ofereceu nada. O que o pai precisa falar? O que o pai precisa nos lembrar? É assim que os amigos espirituais nos lembram. Escutou a mensagem de hoje? Por que ocorrem as assolações no mundo? Porque os obedientes, não é só os pródigos que estão errando, os obedientes erram também. O pai precisa dizer, mas tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Há quantos anos que teceram vocês jamais transgrediram uma ordem sua? Nós achamos que porque nós fazemos tudo certinho, tudo absolutamente correto, nós somos melhores ou superiores. E é isso que ele diz para o pai, quando o pai vem reconciliar. Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi uma ordem sua. Que obediência é essa? Que conhecimento de Deus é esse? E nós fazemos isso. E o pai diz, mas você está comigo, tudo que é meu é teu. Festeja, vamos festejar, vamos nos alegrar com o seu irmão. Ele estava morto e reviveu. Como filhos obedientes, nós não cometemos erros.
que nos obriga a repetir lições, apesar de sermos repetentes, apesar de estar repetindo lições. Hoje nós temos consciência, nós somos filhos obedientes e nós sabemos que não vamos repetir lições. Mas o egoísmo desse filho obediente não permite ver a alegria e nem se permite auxiliar o irmão. Ele nem festeja com arrependimento e nem auxilia. Por quê? Sabe por quê? Sabe por que o filho obediente estava pensando? O pai vai dividir os bens de novo. Egoisticamente, a divisão da herança, lembra? Lembra no início da parábola, quando o filho mais novo chega: pai, dai-me dos seus bens, dai-me que me pertence? O pai não deu os pertences do filho obediente, o pai deu dos seus pertences. O pai deu da sua fartura, da sua riqueza. O pai nos dá da sua fartura. O Pai nos dá da sua riqueza, o Pai nos dá da sua criação. E nós ficamos dividindo herança. Por isso que fala que herança é um atributo que os desencarnantes deixam para o encarnado brigar entre si. Por isso que tem esse ditado. Porque nós fazemos isso com Deus também. Nós ficamos disputando heranças. Cada vez que ele divide mais um pouquinho com aquele que se arrependeu, e se ele for egoísta e errar de novo, e vai dividir de novo, então isso é o egoísmo. Vê por que quando nós somos obedientes, não significa que nós somos melhores ou superiores aos pródigos? Porque se nós não estamos cometendo um erro para com o Pai e as leis imutáveis, nós podemos estar cometendo o erro do egoísmo. O erro da avareza. E aí nós ficamos estacionados, paramos de crescer em virtudes. Ficamos olhando o nosso próximo, ele está progredindo. Ele errou, acertou, se arrependeu, reparou, está caminhando. E nós estamos parados, olhando, criticando, estacionados. Então nós precisamos caminharmos juntos. Toda a terra são pródigos e obedientes. E em ambas as situações nós precisamos progredir. Nós precisamos avançar. Para avançar, nós renascemos. Renascer como filho pródigo. Temos que retornar à casa do Pai com a certeza do acolhimento. Nós temos essa certeza. Nenhum de nós fica abandonado pelo Pai Celestial. Tenhamos o pecado que tivermos, praticarmos a falta que praticamos, podemos perder a condição de filho, mas o Pai nunca perde a condição de Pai para com todos, porque todos nós somos suas criaturas. Fomos criados, simples e ignorante, para crescermos e evoluirmos e alcançarmos a perfeição. Sede perfeito como o Pai o é. Jesus nos alerta. Quer neste planeta, ou em um orbe longínquo, em um corpo de carne, ou num corpo espiritual, renasceremos. O Pai a nenhum despreza, a nenhum abandona, porque nos criou para gozarmos de sua luz, da sua glória e do seu amor. A carne e o sangue não podem herdar no reino de Deus. A carne e o sangue são corruptíveis. Só o Espírito é incorruptível. Só o Espírito permanece eternamente. O corpo de carne, mais uma vez repetindo, extingue-se como desencarne, porque o mesmo é criado para uma etapa de vida, de uma prova de expiações que escolhemos. Mas nós, como Espírito, somos incorruptíveis. Permanecemos, fomos criados para a evolução permanente e constante. Nunca vamos nos extinguir. Engana-se quando alguns pensam que pode extinguir o corpo. Muitas vezes, quando fugimos das provas e das expiações pela porta do suicídio, como na mensagem escrita, é a tentativa de extinguir o espírito. Porque se ele acredita no espírito vivo e permanente, ele não vai tentar pôr fim numa etapa que ele está vivendo. Ele tenta extinguir o espírito.
Também é bobagem acreditar que podemos ficar congelado, como se faz na criogenia, esperando que a ciência encontre curas para doenças físicas e retornar na carne. Também não está correto o pensamento de que ressurgiremos nesse próprio corpo de carne. Ressurgiremos sempre, renasceremos sempre, mas sempre com uma nova roupagem. Porque o Pai criou assim para que um erro fosse esquecido no passado de outra vida e nós tivéssemos a oportunidade de começar de novo. A parábola do filho pródigo é a magnificência de Deus, nos mostrando que renascemos nas provas difíceis. Nós renascemos e ao mesmo tempo é o solene e categórico protesto de Jesus contra a doutrina blasfema, caduca, irracional das penas eternas do inferno, do sofrimento inventado pelos homens. Não há sofrimento eterno, não há dores infindáveis, não há castigo sem fim, porque se o mesmo fosse eterno, Deus não seria justo, não seria sábio, não seria amoroso, nem misericordioso. Que pai é que produziria filhos para atormentá-los eternamente, sem a misericórdia do esquecimento, do renascimento, quando o seu ato de arrependimento é sincero? Que pai seria esse? Teríamos que extinguir a criação divina. A lei de Deus é igual para todas, porque tanto o que é bom quanto o que é mal estão sobre as vistas do Supremo Criador, que faz do mal bom e do bom melhor. Porque não somos maus e cruéis, nós podemos estar no momento, mas nós não somos. Nós estamos em uma escola e somos aprendizes das leis imutáveis, discípulos a caminho da evolução maior, de sermos uno com o Pai, assim como Jesus nos ensinou. Nós caminhamos para essa união com Deus. E se nós, num momento ou outro, como alma orgulhosa, percebemos que estamos muito orgulhosos, nós vamos perceber que não há privilégio nem exclusão para Deus. Para todos Ele faz nascer o sol, para todos Ele faz brilhar as suas estrelas, para todo deu o dia e a noite, e para todos faz descer a chuva. Quando no momento de reflexão nós nos afastamos de Deus e dissipamos o bem que o Criador nos doou, a dor e a miséria nos fere fortemente a alma. A alma orgulhosa que no momento de suprema angústia e dor se arrepende e renasce para Deus. E deliberamos reentrar novamente no caminho da perfeição, no caminho das leis imutáveis. Tudo se corrige. Tudo se transforma, do pequeno para o grande, do mal para o bom, das trevas para a luz, do erro para a verdade. Não há falta, por maior que seja, que não se possa reparar. E o renascimento permite-se que nós nos aperfeiçoamos, que nós evoluímos, porque todos nós caminhamos para Deus. Todos nós caminhamos. A humanidade progride, e este mundo de provas, de expiações, de lágrimas, de guerra, de dores, passará. A hierarquia mais elevada, com a vinda de espíritos melhores que nos orientarão para o bem e para o belo, para a realização total dos nossos destinos. Gênesis, a nova geração. É a promessa bendita da beleza do que será a terra e a beleza do que nós mesmos seremos. Assim, a reencarnação, deste modo, é também um processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir, o esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura
com as suas conquistas pessoais intransferíveis. Joana orienta em vários e vários livros. Aqui tem um estudo de Joana. Ela nos dá um norte. Ela deixa, vou colocar a palavra suave. Lembra da cartilha O Caminho Suave? Ela deixa suave o código penal da vida futura do céu e inferno. Tem dificuldade de ler Kardec, o céu e o inferno? Leia Joana. O aprendizado é o mesmo. Joana nos esclarece que o trabalho nunca se perde. Às vezes, ele precisa esperar que o trabalhador se coloque à boa vontade, esperar que o trabalhador resolva que é hora de pegar a enxada e começar, achar a rua de nós mesmos, arregaçar as mangas, como dizia Chico. Trabalhar todos os dias e nunca colocar o pijaminha de listra como o Divaldo tentou colocar. É gostoso ficar na cama um pouquinho mais de domingo. É gostoso quando está frio ou quando está chovendo. É gostoso pensar no almoço. Mas é imprescindível lembrar que as conquistas são pessoais, intransferíveis, e para a terra regenerar depende de cada um de nós. E é um engano acreditar que somos pequenos beija-flores pegando gotículas de água tentando apagar o incêndio. Isso não é uma realidade. Gandhi nos esclarece que um único pensamento para o amor salva milhões de sofredores. Quando nós pensarmos nisso, um único pensamento de amor, uma única atitude de bem-estar para com o nosso próximo, nós não somos beija-flores com gotículas apagando o incêndio. Nós somos uma verdadeira corporação com mangueiras de água da luz, a água do amor, a água do arrependimento, a água da servidão, a água da caridade, a água da paz. Para encerrarmos, vou fazer a prece. Querido Mestre, somos os teus filhos pródigos e obedientes, porque carregamos as duas asas. Ora te abandonamos, ora te servimos de má vontade, mas queremos extinguir em nós tanto o estado de pródigo como o estado de obediência servil e avara, para sermos filhos da luz, filhos redimidos, que possamos ouvir o seu chamado, filhos que levantam da lama, que levantam do caos, da fuga de si mesmo e vamos em sua direção. Querido Mestre, já ouvimos a sua voz no deserto, no Monte das Oliveiras, à beira do Jordão, em Jerusalém, em Jericó, em Cafarnaum. Em tantos lugares te ouvimos a voz. Tu me disses e tu nos diz o tempo inteiro que feliz o homem que te ouve, não no templo, não nos montes, mas em qualquer lugar que estejamos, que ouça os teus ensinamentos. Tu que é a água viva, tu que é a luz que ensina, tu que é o horizonte e a porta que abre o universo para que possamos caminhar em todos os orbes, que possamos nos alar, que possamos crescer em entendimento. Mestre,
que possamos ouvir o seu chamado. A toda vez que o belo pastor clama por suas ovelhas, que possamos ouvi-la e atender com carinho, socorrendo o irmão que está em fome, socorrendo o irmão que dorme em espinho, auxiliando, cobrindo a nudez, visitando a prisão, socorrendo no hospital, consolando aquele que passa pelo desespero da morte sem compreender, socorrendo os familiares e o que parte pela fuga do suicídio, socorrendo o que está em guerra, que possamos ouvir o seu chamado e a todos os pródigos da terra possamos acolher com carinho, festejar, alegrar-se, matando em nós todo o egoísmo, toda a avareza e dando a oportunidade de todos crescer. Divino Mestre, Tu nos ensina que a cada um de nós será dado segundo as suas obras, que as nossas obras podem ser útil, perfeita e luz, sal da terra, luz do mundo, porque é assim que Tu a esperas de nós. Mestre Divino, nós agradecemos infinitamente a oportunidade de trabalhar em Seu universo, de sermos os Seus trabalhadores da última hora. Nós agradecemos a oportunidade, Senhor, de ser aquele que acolhe, aquele que ampara, aquele que socorre. E te pedimos força para que não falhamos. Te pedimos força para progredir. Te pedimos esperança para continuar. E nos colocamos, Senhor, no sincero propósito de estarmos sempre ao Seu lado, assim como Tu estás sempre conosco. Te agradecemos, Senhor, hoje e sempre.